Muito bem, né, amados e queridos irmãos, nós estamos chegando então para mais um dos nossos encontros, né, relacionados à nossa jornada dos Yoga Sutras, e estamos cada vez mais próximo do término, né, de toda esta jornada, de tudo que ela representa. Estamos a caminho, né, de fechamento dos nossos encontros. Hoje nós estamos indo então ao 31º Sutra, né? Então ainda falta concluir esse, né? Então 31, 32, 33, 34. Nós estamos a 4 sutras de fazer o fechamento então dessa nossa jornada. E o que a gente pode aqui estar destacando a vocês, né? Até mesmo esses dias eu complementei, e é nesse sentido que eu quero complementar, né, o que eu vou acabar de comentar aqui, que somente para títulos demarcatórios, né, isso não será insignificante para a posteridade, mas só para demarcações. Hoje nós estamos então no dia 1º de agosto de 2021, né, e nós estamos trazendo então mais um dos nossos encontros. Então nós temos aí alguns dias, né, para poder fazer a entrega da nossa jornada, conclusão do nosso ciclo. Nós estamos muito próximos, né, de encerrar esta nossa maratona, né, relacionado à jornada inteira dos Yoga Sutras, né. Nós estamos no assunto da 4ª sessão, no assunto de Kaivalya Pada, né. Nós pegamos em algumas oportunidades dos sutras relacionados à 4ª sessão e viemos cadenciando uma série de assuntos, de envolvimentos que mostram, né, o período, que falam sobre a linha tênue, né, que faz, né, a passagem, né, entre Atman, né, o último Atman, o último véu, né, para esse estágio, o estágio da eternidade, o estágio, né, o estágio em Kaivalya. Então a gente trouxe diversas informações, né, ao longo desta sessão, falamos a respeito dela nos seus intrinsecamentos e envolvimentos para desdobramentos, falamos sobre, né, algumas passagens ali, né, que explicitam, que demonstram, né, como é que é esse último estágio, esses últimos pontos, essa última etapa, né, e os desdobramentos que envolvem esta última etapa. Então a gente discorreu tudo isso até chegar a esse momento. Desde o sutra anterior, né, o 30º Sutra, e podemos destacar também aqui de certa forma, o 28º, 27º Sutra, mas nós estamos tecnicamente falando especificamente sobre Kaivalya, né? Nós estamos aqui falando. Nós estamos transcorrendo sobre as ideias postuladas pelo postulante desse livro, né, que é o Taimini, né, que é o Dr. Ika Taimini. Né, ele é nascido na Índia, teve oportunidade de estudar na Inglaterra, né, foi professor, pesquisador, tá, enfim, e nos traz então esses relatos aqui, né, muito conectados, né, vamos dizer assim, com as filosofias do lado ocidental, possibilitando então um máximo entendimento sobre tudo isso. Interessante destacar que ele traz ilustrações, traz ideias, pontualizações, que servem de base para o entendimento dos Yoga Sutras do nosso grande mestre Patanjali. E no período em que estamos agora, nesse exato momento, foi destacado que nenhuma exposição, né, o grandioso mestre Patanjali fez para tentar trazer alguma explicação do que é estar em Kaivalya, né, mas traz observações para servir de pé de apoio para entendermos o que é o estágio, né, ou nos traz algumas informações para termos, né, demarcações mentais, termos como de forma mental projetar em nossa consciência e ter conceitos do que significa esse plano, né, esse plano Kaivalya, o infinito, né, infinitude. Então nós estávamos falando no sutra anterior que a libertação dos kleshas, né, a libertação do karma, todas essas coisas decorriam, né,
a partir do avançar desse período, né? Agora o 31º Sutra, ele vem abordar a seguinte exposição ao tema. Ele vem dizer assim, ó, na transcrição em português, né? Então, em consequência da remoção de todas as obscuridades e as impurezas, aquilo que pode ser conhecido através da mente é insignificante em comparação com o conhecimento ilimitado obtido na iluminação. Interessante, né? Uma exposição que o Taimini sempre usa nos seus esboços é falar dos véus concêntricos, né? Que ele fala ao entorno de uma lâmpada. E que quando se remove esse último véu, a lâmpada ilumina-se a si mesmo, né? E mesmo que nós entendamos o que significa, né? O óbvio que ali está, né? Da lâmpada iluminar a si mesmo, a gente não consegue ter um pensamento mais profundo de como é que se dá esse modus operandi. E além do modo mais profundo de como se dá esse modus operandi, nós não conseguimos de verdade mensurar, né, em plena consciência ou em consciência ampla, vamos dizer assim, realmente o que isso traz de significado. O que é a lâmpada iluminar a si mesmo, né? Toda forma de luz que nós conhecemos é a lâmpada irradiando luz para fora. É a luz fazendo a irradiação da luz para fora. Inclusive, nós só percebemos a luz porque a luz está atingindo nossos sentidos. E a gente percebe, olhando a lâmpada, né, que a lâmpada é o local, é o ponto de emissão dessas luzes. Porque nossos sentidos são provocados, né, os nossos sentidos eles são aguçados a ter essas percepções e nós vamos diretamente ao ponto da onde está vindo tudo isso, né, essas emanações, né, desses fótons, né, de luz. Então nós olhamos ali e vemos ali que a lâmpada está ali. E no nosso olhar nós percebemos que a lâmpada está emitindo os seus próprios raios para o longe, né? Está emitindo, ela está projetando, ela está enviando os raios, né? Ela está jogando todos os seus raios, né? E nós temos que tentar mensurar ou tentar imaginar que em Kaivalya, nesse processo, né, nesse local, ela está no infinito, né? Ela está iluminando, a iluminação está em si mesmo. Mas nem por isso significa que isso há limitações, há barreiras, ao contrário. É estar, né, neste ponto, mas é estar em toda a infinitude. Não há relações com a matéria, com o Paktri, né? Não há relações com o Paktri, mas não significa que está, de certa forma, né, com uma desvantagem ou desfavorecimento. Não, o contrário, está na sede dos favorecimentos, né? E está também na sede da vantagem, podemos destacar assim, né? Inclusive está na base que subsidiariam existir vantagem e existir toda a sabedoria, né? Ela está na base, ela está no núcleo, ela está aonde é que faz a sustentação, né? E aonde é vamos dizer assim, o anteparo ou a base que permite o relacionamento com o Paktri, né? Ela está em toda a plenitude, ela vive em plenitude, ela funde-se e passa a ser a plenitude, passa a estar junto, né? Passa a estar junto, passa a estar mergulhado, passa a estar fundido, né, nesse estágio de inteira plenitude. Então nós temos que começar nas nossas meditações reflexivas a tentar entrar, né, a colocar a consciência nesse infinito, né, a colocar a consciência nesse infinito. Nós, como seres humanos, nós conseguimos a graça e a glória do Pai de conseguir compreender o infinito, mas não conseguimos colocar a consciência, a mente no infinito, porque a própria mente é finita. Ela não abrange, ela não abarca, né? Mas um conceito do que é infinito nós conseguimos ter, né?
a gente consegue tecer, a gente consegue ter esse conceito de infinito, né? E o nosso conceito de infinito, ele nos demonstra para nós, ou para muitos de nós, um local sem medidas, uma abertura, né? Uma abertura ou uma dimensão que não há fim. Ele nos mensura para nós, né? Ou nos aponta para cada um de nós, né? Que seria uma infinidade, né? De um grande círculo, vamos botar assim, ou algo muito aberto e muito largo, né? Isso vem demonstrar para nós que nós não temos por mais que nós tenhamos nossos pensamentos sobre o infinito, os nossos pensamentos ainda são pobres sobre o que é a infinitude, né? Nós não vamos conseguir em nenhum momento, nós não vamos conseguir com a mente finita ter realmente a sensação do infinito, né? A percepção concreta do que é, né? A percepção concreta do que é realmente o infinito. Nós não vamos conseguir ter essas percepções, né? Nós não vamos conseguir ter estas informações, né? O que é o infinito? Nós não vamos conseguir de tudo isso. Mas é isso que esse estágio proporciona. Estar junto ao infinito na base de todas as coisas. Todas as coisas nas relações com a Pactre, né? E tentamos imaginar o que significa essas relações com Pactre, né? Todas as relações que possam haver e ter, estão, né? E tem como base ou tem como subsídio este ponto específico, né? O ponto do espírito, né? O infinito, a consciência de Deus, né? A consciência pura. Tentamos também, eu quero só dizer para vocês que nesse momento a gente está só julgando o pensamento aqui, né? Até mesmo os pensamentos podem ser pobres, né? E uma linha de pensamento talvez totalmente pequena, né? Pobre, empobrecida mesmo, dos pensamentos que muitos dos nossos irmãos podem já estar tendo a esse momento, para tentar trazer aqui uma descrição sobre esse momento. Vamos tentar também imaginar, né? Vamos tentar também seguir essa linha de raciocínio no qual estava dando aqui um certo início, que nós temos agora aqui o ponto, né? Que nós temos aqui o ponto de Kaivalya Pada, né? Que vem nos mostrar que nós estamos saindo do reino da matéria e entrando no reino do espírito, né? No reino da consciência pura. Quando a gente fala no plano do espírito, nós temos que formatar algo, né? Mas já começamos a ver aqui que não há forma, não há meio de se formatar o infinito, né? Já vimos aqui que não há dimensões, não há espaço, tempo, não há camadas, não há tanto para dentro quanto para fora, é infinito, gente, né? Não tem como dimensionar. Não tem como nós mensurar, medir, colocar em medida o conhecimento que lá tem. É a base de tudo, né? É a base de tudo. Então o que seria atingir tudo isso? O que é o esplendor de estar em tudo isso, né? Não há dimensões, cima, baixo, não pode haver, né? Pelo menos em nossas reflexões, nossos pensamentos nos demonstra isso em nossa mente, que não pode haver dimensões. Como haverá dimensionamentos, né? Como vai haver dimensionamentos naquele ponto específico, né? Tá. Aqui é o infinito, ali a parte de baixo do infinito, lá a ponta de cima do infinito, não pode ser. Seria algo meio absurdo, né? Porque nós sabemos que para nós basear para o baixo e basearmos ao alto, nós estamos utilizando referenciais, né? Nós estamos usando referenciais, e aqui o nosso referencial é a própria cabeça, né? Olha ali, eu estou olhando botando a cabeça nesse sentido, eu sei que é para cima.
Eu boto a cabeça nesse sentido, eu sei que eu estou olhando para baixo, né? Então nós estamos usando nossa cabeça como referencial, né? Então nós temos que ter um referencial no plano físico para nós colocarmos grandezas, medidas, né? Então a gente usa tudo isso. Até mesmo a medida do metro, né? A medida da distância é referencial referente ao que eu posso alcançar com o corpo, né? Ah, é mais longe, eu não consigo alcançar lá, a distância deve ser disso. E aí criamos todos os nossos sistemas métricos para ter referenciais. Mas nós temos o referencial zero, né? Mesmo tendo um ponto de... Nós temos um referencial zero. Agora, o que significa? Como é que seria isso no infinito? Né? O que é estar no infinito? Não podemos também destacar que estar nesse plano significaria a pobreza, porque tudo está lá. Tudo está lá. E olha o curioso de tudo, podemos mensurar aqui e talvez errar, ou talvez acertar. Eu acho que a gente não erra jamais, porque se tudo está lá, por mais absurdo que a gente fala, tem que estar lá, né? Então é difícil errar. Né? As formas, como é que é as formas no infinito? Existe forma no infinito? Ou todas as formas estão lá? Né? Então nós temos que imaginar como, né, este plano pode ser esse plano de consciência pura. Da onde tudo se processa, da onde tudo se emana, né, da onde traz toda a base de apoio. Quando a gente fala base, não pensa em algo, né, que é menor, é sem importância, é o obscuro. Não, é o contrário, é o ponto principal, né? De toda a manifestação de Pactra da matéria está subsidiada na consciência divina, né? Está junto com ele, né? E há relações entre Pactra e espírito porque assim tem de ser. Pactra, né, envolve-se, né, ou permeia-se, vamos dizer assim, com o espírito, né? A consciência divina está permeada nos átomos, né? Nas essências, tudo está a consciência de Deus. A forma, né? A forma, até mesmo as nossas ideias, né, estão subsidiadas pela consciência de Deus. Temos ideias porque conseguimos, né, estar subsidiados por tudo isso. Mas deixa eu só, vou fazer mais um adendo aqui sobre o nosso título, diz assim, ó: remoção de todas as obscuridades de impureza. Então, mesmo no véu de Atman, né, parece ser um véu tão fino, um véu tão fácil, a gente sabe que há todo o campo de batalha, todo o campo de lutas, né, para fazer a transposição. E aqui diz que posteriormente passa-se além da barreira da mente. E aqui diz assim: aquilo que pode ser conhecido através da mente é insignificante comparado com o conhecimento ilimitado obtido pela iluminação. Uma outra coisa que acho que é muito óbvio e claro de destacar aqui, mas tentar imaginar como é que é a consciência manifestando-se sem a mente, né? Como que deve ser e como que deve funcionar a consciência manifestando-se além da mente, né? Por mais que eu feche aqui meus ouvidos, por mais que eu feche meus olhos, por mais que eu tente, né, fazer este bloqueio dos meus sentidos nesse momento, sem chegar a Samadhi, né, mas nós tentamos ver que nós ainda não esqueçamos que estamos dentro da mente, né? Nós usamos a mente para o íntimo relacionamento como arco de relação, como ponto de apoio de relacionamento com esses planos. Agora, como que é além dos confins da mente, né? A consciência não necessitar de nenhum anteparo junto, né? A consciência não necessitar de não estar conectada a nada para poder estar manifestando-se, né?
A consciência não precisa estar conectada, ou ligada, ou anexada, vamos dizer assim, ou misturada a nada. Ela não precisa, né? A própria consciência é a iluminação de tudo, e a própria consciência, sem barreiras, sem precisar de nenhum, né, vamos dizer assim, utensílio, ela está no todo. Ela está no todo e ela passa a ser integral e é o todo, né? A gente não vai precisar, jogando pensamentos aqui, todos os pensamentos que nós jogarmos ainda são pobres, né? A gente não vai precisar, eu quero ver lá no fundo, nós vamos estar vendo, nós vamos estar no fundo, né? Aconteceu tal coisa. Como assim aconteceu tal coisa, né? Aconteceu assim, aconteceu, não precisa, né? Estará tudo em consciência plena, né? Desnudo. As nossas descrições, elas passam a ser pobres, né? E as nossas descrições, elas passam a ser relativamente, né? Relativamente pequenas frente a tudo que talvez isso venha a representar. Eu quero até destacar, né, para todos que estão nos acompanhando, nós estamos aqui tentando entrar de consciência nisso tudo. Desculpa o sorrir, porque a gente não vai conseguir, mas a gente está tentando aqui fazer algumas arranhaduras, né, conceituais, para mexer com a consciência de cada um de vocês e para poder colocar um tempero aí, colocar um pensamento e as pessoas tentar pensar e até mesmo tentar ver se os mestres nos inspiram, né, para que nós possamos falar algo mais revelador, né, sobre tudo isso. Uma vez eu estava ouvindo um mestre falando, né, e ele estava dizendo assim que a semente do fruto é o projeto, né? A semente do fruto é o projeto. E que muitas sementes são lançadas. E aquela semente que vira fruto, né? Aquela semente que vira fruto foi aquela semente para a qual o projeto realmente funcionou, né? O projeto realmente era para funcionar com aquela semente, e daí aquela própria semente tinha armazenado dentro dela todo o plano, né, do que era para se tornar. E ela assim seguiu a linha de todo o plano, né, todo o caminho dela, todo o caminho que ela tinha que fazer até ela se transformar naquele fruto. E ela se transformou no fruto, né. Ela chegou a um determinado momento, ela caiu do pé, apodreceu e concluiu dentro da matéria o que era premeditar, o que era, né, como plano para ela, né, o plano. Mas observe que aqui nós estamos falando, né, seguindo esse raciocínio desse mestre, que a semente era o plano, né, que dentro da semente tinha todo o plano criado, traçado, todo o mecanismo, o dispositivo, todo ele inserido ali dentro, né. Para que nós possamos meditar mais ou menos sobre Kaivalya, nós estamos falando do criador do plano, né? Nós estamos tentando falar em quem colocou o plano dentro da semente, em quem bolou a semente, em quem bolou tudo isso. E não somente a ação de bolar tudo isso, né? É a consciência em si, a força em si, né? Vamos dizer assim, o algo em si, né? Se é que existe esse algo, que esse algo é palpável, mas é em si. Todas as forças, toda a dimensitude, todas a expressão de vontade, todos os poderes, todas as energias consubstanciado nessa consciência que projetou para que a semente agisse daquele jeito, né? É o pai da criança, vamos dizer assim, é o pai de tudo isso, né? É o que está ali atrás, é o que está
é o causador do surgimento dessa semente, né? É o criador do dispositivo, do mecanismo, é o que está atrás que nós não enxergamos, é estar fundindo-se a ele, estar junto a ele, sendo ele. Não somente sendo ele, mas talvez transformando-se nele, ele sendo você, você sendo ele, tudo ao mesmo tempo misturado. Né? Não significa que perde-se na essência, não significa que some-se na essência, se dilui-se, né? Não. Com todas as propriedades, né? Toda a demarcação do ser, né? É coisas que nos levam a reflexões, que é inteiramente provocativo e é inteiramente, né, quando a gente traz pensamentos pobres. Eu sei que muitos de vocês que estão acompanhando, ou chegaram até aqui, a gente fica muito feliz por vocês estarem até aqui. Vocês têm talvez nos seus comentários muitas coisas a trazer, muitas reflexões a serem pontuadas, muitas coisas brilhantes a nos trazerem, né, para que seja tudo isso mais revelador, né? Eu sou meramente um irmão envolvido, né, aí preso aos seus devaneios mentais, né, preso à matéria aí. Mas enfim, irmãos, deixa eu só fazer o seguinte. O Taimini faz uma mensuração da terceira sessão do Sutra de número 55 aqui nessas leituras, né? Eu queria dar uma passada ali atrás. Então aqui, ó, a terceira sessão, o Sutra 55, só para nós darmos uma observada, para que nós possamos ter o conceito de que esse Sutra traz, para que nós possamos, quando fazer a leitura desse momento e ele fazer a citação daquele ponto específico, nós podemos ter como pegar as essências do que lá estão sendo passadas e a referência que ele faz a esse Sutra, né? O Sutra da terceira sessão 55 diz assim, ó: o altíssimo conhecimento, nascido do percebimento da realidade, ele é transcendente. Ele inclui a cognição de todos os objetos simultaneamente, abrange todos os objetos e processos do passado, presente e futuro, e transcende o processo mundial. Deixa eu só fazer a leitura de novo. O altíssimo conhecimento nascido do percebimento da realidade transcendente inclui a cognição de todos os objetos simultaneamente. Abrange todos os objetos e processos do passado, presente e futuro e transcende o processo mundial. Este Sutra define a natureza, eu estou fazendo a leitura de alguns pontos salteados, tá? Este Sutra define a natureza desse conhecimento. Em primeiro lugar, ele transcendente, isto é, transcende as formas do conhecimento dentro da esfera da existência fenomenal. É o conhecimento, ou melhor, o pleno percebimento da realidade. Enquanto todas as demais formas de conhecimento, mesmo aquelas pertinentes aos níveis mais elevados da consciência, estão no reino da relatividade. A palavra Tarakan, está aqui, tá, gente? Tarakan ou Tarakan está aqui mensurado como fosse uma palavra sânscrita que está aqui relacionada ao Sutra, né? Também significa aquilo que habilita o yogi a cruzar Bhava Sagara, ou o oceano da existência condicionada. A alma está envolvida nas limitações, ilusões da existência condicionada, libera-se destas completamente ao ser alcançada em Tarakadinana. Em segundo lugar, este conhecimento é Sarva Vishnam, ou é Vision, isto é, não somente abrange todos os objetos, mas tê-los todos na consciência simultaneamente. Sarvata Vision significa conhecimento pertinente do passado, presente e futuro. Assim como Sarva Vision refere-se ao espaço,
Sarvata Visya refere-se ao tempo. Vivekajnana inclui tudo, pois dentro do reino do tempo do espaço, isto é, todas as coisas estão dentro do processo mundial. Em terceiro lugar, Vivekajnana e Akraman, isto é, transcende o processo mundial que produz o tempo. O mundo do relativo que está sujeito ao processo mundial, essas coisas acontecem uma após a outra, isto é, a produção da impressão do passado, presente e futuro. No mundo da realidade, que está além do processo mundial, não pode existir tempo. E essa condição atemporal é chamada de eterno. Esta não é uma mera hipótese interessante. O tempo, de acordo com os mais elevados místicos e ocultistas, não tem existência real. Ela é meramente uma impressão produzida na consciência pela sucessão dos fenômenos produzidos pelo processo mundial. Por consequente, quando o yogi transcende o processo mundial, também conquista a ilusão do tempo. Esta é a mais fundamental ilusão com a qual a consciência está envolvida e, portanto, naturalmente, é a última a desaparecer, conforme indicado na quarta seção do Sutra 33. Já vamos chegar lá daqui uns dois encontros, né? O fato de Vivekajnana e Sarvatas Visyan Akraman simultaneamente, significa que o mundo real não é algo separado do mundo relativo. Passar ao mundo do real não significa assim deixar para trás o mundo do relativo. Significa ver o mundo do relativo em sua verdadeira natureza e a correta perspectiva, e viver nesse mundo da luz do real. Estabelecido em seu verdadeiro eu, o yogi, autorrealizado, pode viver e trabalhar no mundo relativo usando todos os poderes que Paktri colocou à sua disposição, mas sem ser de modo algum afetado pelas ilusões que ele cria para aqueles que ainda não conseguiram dominá-la. O estudante constatará que o terceiro Sutra 55 expõe com maravilhosa lucidez, em poucas palavras, características essenciais da realidade eterna, que é o objetivo ao treinamento da disciplina do yoga. É claro que ele não poderá trazer de uma afirmativa intelectual a melhor ideia com relação à verdadeira natureza da experiência desta realidade, mas será capaz de ver que há algo grandioso e digno de esforço de alcançá-lo. A palavra iti indica apenas o encerramento do assunto, siddhis, que estava sendo estudado. Eu consegui trazer com muita vividez, né, dessa leitura que nós esboçamos agora, né, sobre a questão do tempo, né. É atemporal, o infinito não tem tempo, não pode ter tempo, mas também não significa que está estático, parado. Todas as coisas estão ocorrendo simultaneamente. E nós consigamos viver em todas, experienciar todas, mergulhar em todas, estar presente em todas. Sair. O que é sair e entrar no infinito? Mover-se no infinito. Não existe como mover. Andar. Mas enfim, meus amados, vamos à leitura então do que nos pede aqui o Sutra, né? Quarta sessão, 31º Sutra, que diz assim: então, em consequência da remoção de todas as obscuridades e impurezas, aquilo que pode ser conhecido através da mente é insignificante em comparação com o conhecimento ilimitado obtido na iluminação. A segunda consequência, ou melhor, a segunda consequência da conquista de Kaivalya é a súbita expansão da consciência no reino do conhecimento infinito. Quando o último véu da ilusão é removido em Dharma Mega Samadhi, a iluminação que se segue é de um tipo inteiramente novo. Nos diferentes estágios de Sabija Samadhi, o conhecimento que surge a cada sucessiva expansão de consciência
num plano mais elevado de Chitá, aparece em uma dimensão muitas vezes maior do que o estágio precedente. No entanto, até mesmo o conhecimento transcendente do plano átmico, que representa o mais elevado alcance do reino da manifestação, torna-se insignificante quando comparado com o Vivekajnana, ilustrado na terceira sessão, 55º Sutra, Sutra 55, que acabamos de ler, que surge no estado de iluminação de Kaivalya. 1 milhão e 1 bilhão são grandezas progressivamente enormes, quando comparadas com o número 1, mas todas elas tornam-se insignificantes quando comparadas ao infinito, como demonstradas nas seguintes equações matemáticas. Já vou mostrá-las a vocês, tá? Eu já demonstrarei. Quando estamos no reino do infinito, não estamos de modo algum no reino das grandezas. Assim, o Jiva Mukta não está de fato no reino do conhecimento, mas transcendeu este e passou para o reino da consciência pura. O conhecimento é produzido pela imposição das limitações mentais na consciência pura. E assim, até mesmo o mais elevado tipo de conhecimento não pode ser comparado à iluminação advinda da remoção de todas essas limitações, passando ao yogi ao reino da consciência pura. A relação entre conhecimento e iluminação é análoga à relação entre tempo e eternidade. Eternidade não é tempo de duração infinita, mas um estado que transcende completamente o tempo. Os dois estados não pertencem à mesma categoria. Deu para entender a colocação que Taimini quis fazer aqui, e é justa, né? É puramente justa, né? Não podemos em nenhum momento dizer que nós estamos, né, somos o líder do tempo, estamos no tempo zero, não. Nós estamos acima de todas essas limitações ainda, né? Tentamos imaginar todo o tempo do universo no Pralaya infinito, né? no seu... Nós estamos, é uma condição acima disso, né? Aqui diz assim, né, o conceito produzido, o mais elevado tipo de conhecimento não pode ser comparado. As pessoas, a gente pode dizer assim, né? A gente pode afirmar assim, que o passado, o presente e o futuro, no tempo infinito, estão juntos, é a mesma coisa. Estão fundidos. Mas estar na consciência pura não é estar no tempo infinito, é estar acima do tempo infinito. Porque não pode haver formatação, não pode estar formatado em algo. Por isso que fala na iluminação, né? Mas temos que cuidar dessa palavra, iluminação. As palavras aqui são pequeníssimas demais para descrever tudo isso, né? Não tem imposições, não tem limitações. Não tem como nós dizermos, né? Ele está na sede da consciência infinita. É perigoso, né? Para causar distorções, né? É muito perigoso e pode causar distorções, né? Ele está na sede do conhecimento infinito. Ele está onde nasce o conhecimento infinito, né? Ele passa a estar fundido da onde emana-se o conhecimento infinito.
Porque até o infinito tem que estar em alguma base, né? Por mais grandioso, e é pobre falar isso, né? Vamos dizer assim, por mais que o infinito pareça ser um grande senhor, digamos nesse sentido, mesmo assim, né? Mesmo assim, ainda tem esta base, né? E é lá nesta base que no qual nós estamos falando, né? Pode-se dizer Deus, pode-se falar Deus. Meus amados, faltam 15 minutos para encerrar e eu estou receoso que a nossa câmera, mais uma vez, assim como eu comentei no encontro passado, ela possa, a bateria dela fechar. Não fechou na semana passada, no encontro passado, né? Mas eu receio que neste ocorra. Eu estou deixando ela plenamente carregar, mas eu acho que a bateria dela está já chegando aos seus últimos dias, né? Mas nos ajudou grandiosamente, né, dentro de uma grande jornada de muitos anos aqui conosco, né? Praticamente cumpriu aí o seu papel, praticamente cumpriu, né? E quando a gente faz essas relações, né, voltando ao tema, né, quando a gente fala sobre essas relações, né, temos que ter muito cuidado para não estabelecer na consciência, né, para não colocar na nossa consciência alguns pontos que possam, né, fazer com que nós criamos, né, alguns pontos para fazer com que nós criamos algumas situações mentais, aí, alguma forma de querer calcular, mensurar, de querer colocar em balança. É assim, é a base de tudo, né? É interessantíssimo, interessantíssimo. Vamos continuar fazendo a leitura aqui, ó. Pode-se salientar aqui que todos os verdadeiros mistérios da vida que tentamos solucionar com o auxílio do intelecto têm realmente raízes no eterno. Pode-se salientar aqui que todos os verdadeiros mistérios da vida que tentamos solucionar com o auxílio do intelecto têm realmente raízes no eterno, sendo expressões em termos de tempo e espaço, sendo expressões em termos de tempo e espaço, das realidades existentes em sua verdadeira forma, sua rupa no eterno. Eu vou fazer a leitura de novo, tá? Pode-se salientar aqui que todos os verdadeiros mistérios da vida que tentamos solucionar com o auxílio do intelecto têm realmente raízes no eterno, sendo expressões em termos de tempo e espaço, das realidades existentes da verdadeira forma, sua rupa no eterno. Daí não ser possível solucionar qualquer problema real da vida enquanto nossa consciência estiver confinada ao reino do real, e muito menos ainda enquanto estiver sujeita às limitações do intelecto. Assim, as chamadas soluções intelectuais dos nossos problemas que a filosofia acadêmica procura oferecer não são em absoluto soluções, mas meras afirmações dos mesmos problemas em termos diferentes, os quais, na realidade, apenas fazem retroceder os problemas a um nível mais profundo. A única maneira... correto, isso é correto, eu já vou ler esse trecho aqui. Aqui quer nos afirmar que muitas vezes a gente quer, de forma acadêmica, científica, de formas humanas, né, tentar solucionar os problemas da vida, né? Ou filosoficamente buscar soluções para eles, né? Ou trazer alguma filosofia que explique tudo isso, ou trazer alguma fundamentação que traga, né,
uma explicação sobre tudo isso. Correto? E eu quero dizer para vocês assim que não há, né? Não há tudo isso. Não há fundamentação sobre tudo isso, não há pensamento sobre tudo isso, não há. Né? Sempre serão especulações, porque nós nunca vamos ter a razão enquanto o correto enquanto nós não estivermos nesse ponto. Para olhar deste horizonte, e não do horizonte das incertezas e lados incorretos, né? Aqui fala assim, ó, soluções nas meras afirmações dos problemas, em termos diferentes, os quais na realidade apenas fazem retroceder os problemas aos níveis mais profundos. Do ponto onde nós estamos, os grandiosos mistérios e grandiosos buscas e perguntas jamais serão respondidas, né? Por mais que nós teremos a filosofia, o campo filosofal, jamais será entendido desse ponto onde nós estamos, né? Podemos afirmar ou complementar dizendo que, por mais que algum mestre vá lá e nos traga a informação, ainda assim carecerá de dados, porque somente quem vive isso, está lá vivendo, a consciência está lá, está tendo o contato, tem o contato com aquilo e o contato pleno, né? Então isso vem nos mostrar que nós temos que estar lá. E para estar lá tem que ir lá. A única maneira eficaz de solucionar todos esses problemas é mergulhar por nossa própria consciência, com auxílio da técnica descrita na filosofia do yoga, e libertar nossa consciência de todas as limitações que obscurecem a sua autoiluminação. Todos os problemas da vida só podem ser solucionados à luz do eterno. Porque, como foi dito acima, todos eles estão na raiz do eterno. Para ser mais exato, os problemas são solucionados à luz da consciência eterna, desde que sua resolução consiste em um processo característico do intelecto prisioneiro da ilusão. Eles são resolvidos, mas estão ali. Não estão ali, pois eram simplesmente sombras projetadas pelo intelecto no reino do real. E, naturalmente, não pode existir no reino do real. Interessante isso, né? Obrigado, Taimine. Então, aqui são mundos de sombras, né? Elas de verdade não existem no mundo do real. Deduz-se também do que foi dito antes, que o mistério da vida não pode ser decifrado de modo fragmentado. Não podemos decompor o grande mistério da vida em uma quantidade de problemas elementares para então solucioná-los um a um. Embora seja isso que a filosofia moderna tenta fazer. A resolução do mistério depende de obter-se de uma visão sintética do eterno, e não de reunir as soluções separadas e parciais obtidas por meio de processos analíticos do intelecto. É uma questão de tudo ou nada. Muito bacana essa exposição do Taimine, porque ele quer dizer o seguinte, né? Nós não podemos fazer, e a gente usou muito isso aqui, né? Nós usamos até em toda a nossa trajetória até aqui isso, né? As comparações, né? Porque eu percebo que o eclipse caiu assim, então significa que isso é tal, o universo é assim, tal. Fazer comparações, né? É o que a gente mais consegue fazer. É o que nós conseguimos estar fazendo, né? Até de formas herméticas, né? De conhecimentos ocultos, fechados, de modos, né? Mas aqui ele está advertindo que para esse ponto específico, para a busca dessa realidade, jamais vamos conseguir o saber do todo falando de frações de sombras que nós estamos olhando no todo. Nós vamos ter que realmente estar lá, olhando daquele lado para cá, e aí vamos entender o que é o todo, vamos estar no todo, né? É interessante as observações. Então, isso vem nos mostrar que muitas vezes estamos aqui discutindo a filosofia, discutindo situações, discutindo muitas outras coisas e situações,
Mas esqueçamos, né? Mas esquecemos de estar percebendo e esquecemos de estar vendo, né? Ou mensurando e tocando, né? Palpando esses pontos específicos, né? Ou entendendo, ou compreendendo, ou tendo luz que tudo isso, que vai ser sempre assim. E por mais que nós vamos chegar a constatações de sombras observando pelas sombras, jamais vamos estar na realidade, enquanto não irmos à realidade. Daí o yogi não proceder a qualquer esforço sério para solucionar os chamados problemas da vida mediante processos intelectuais. Sabendo como sabe que a melhor solução que ele pode encontrar para esta via não é a solução, não é uma solução verdadeira. Não que ele despreze o intelecto, mas ele conhece as limitações que lhe são inerentes e utiliza apenas para transcender as limitações. Tais limitações. Ele mantém sua alma paciente e empenha todas as suas energias para atingir o objetivo indicado pela filosofia do yoga. Essa filosofia não se propõe a solucionar os problemas da vida, mas fornece a chave para que abra o mundo da realidade, no qual todos esses problemas são resolvidos e vistos em sua verdadeira natureza, em sua real perspectiva. Ponto. Aqui finaliza então o 32º Sutra. O próximo encontro então é o 32º Sutra. Finaliza o 31º e nós vamos ao 32º Sutra, que diz assim, ó: tendo os 3 gunas cumprido o seu objetivo, o processo de mudança dos gunas então chega ao seu fim. Nós vamos meditar sobre tudo isso, né, lá no momento que nós aqui chegarmos. Tá? Então nós vamos encerrar tudo isso agora, né? Interessante a exposição de Taimni ao término desta leitura, a orientação que ele traz, né? Até mesmo ele traz uma orientação que para os yogis, em sua jornada, né, não tentar buscar os mistérios da vida, por entender que a busca da solução dos mistérios da vida, ou as preocupações na solução disso, estão quando chegarmos a este ponto, né? Que por mais que nós tenhamos, vamos dizer assim, incessivamente querendo saber dessas verdades, consultando mestres para perguntar sobre tudo isso, perguntando em nossas meditações, questionando, mas que nós tenhamos a certeza que as respostas só serão mesmo colocadas quando nós chegarmos lá. Então que a real busca está no yoga, né? A real busca está no condicionamento da vida do yoga, da nossa Raja Yoga. Está realmente, né, no caminho do yoga, para que nós possamos estar buscando, pelo caminho do yoga, ter o acesso a essas verdades. Aqui diz que é para nós ficar despreocupados, mas não significa inertes, sentados, parados, que nós estarmos em movimento constante, em busca constante para o verdadeiro equilíbrio, né, e o verdadeiro conhecimento de tudo isso. E a certeza plena, né? O que é tudo isso? Mas não devemos entrar em discussões filosóficas e acadêmicas, porque isso tudo são meras perdas de tempos, e nem sequer discussões intelectuais, porque as discussões intelectuais estarão nas esferas intelectuais. Elas não nos trarão nem sequer um momento profundo senso da realidade, serão apenas a perda de tempo e talvez alguns exercícios dentro do negacionismo, né? Dentro das incertezas e inseguranças, e pode ser que alimentamos monstros dentro de cada um de nós. Mas não fala em inércia, não fala em nenhum momento parar e deixar as coisas acontecerem da forma que estão acontecendo. Ao contrário, fala em doação, fala em serviço, fala em trabalho, fala em atitude, fala em colocar a coisa para frente com a mão correta, o caminho do yoga, né? Andar no caminho do yoga. Então fala num caminho de mansitude, mas ao mesmo tempo um caminho de agitação, né?
Agitação, que eu falo, na busca pelo atingir o alvo, mas mansitude no interrelacionamento com as sombras, as incertezas, né? Cuidado a falar de sombras. Podemos estar alimentando fantasmas nas consciências dos nossos irmãos e alimentando fantasmas ainda mais vorazes dentro de nossa própria consciência, com incertezas e coisas que nos farão nos perder por muitas e muitas encarnações, até mesmo nós descobrirmos e realinharmos, reagruparmos no caminho. Autoentrega e autoleitura, autoentrega, autoleitura e a disciplina são os 3 caminhos postulantes da vida do yoga, né? Para todo aquele que quer encarar a verdadeira jornada e todo aquele que quer seguir o verdadeiro caminho, este é o ponto que nós devemos estar muito atento, né? Os 3 principais pilares da vida do yoga, que é uma disciplina consigo mesmo e seus afazeres, uma disciplina mão de ferro, né? Já disse nas leituras anteriores. A autoleitura para complementar os conhecimentos trazidos, né, de forma acadêmica ou de forma a trazer alguma forma de um conhecimento lúcido por aqueles que já tiveram uma margem muito grandiosa de crescimento dentro da senda do yoga. E claro também a autoentrega que faz parte de tudo isso. Com amor e bondade as coisas vão sendo reveladas e transcendidas, e com amor e bondade nós vamos mergulhando cada vez mais, né, para que nós tenhamos contato com estas coisas, né, e com essas luzes, né, com essas coisas mais profundas emanadas da própria luz. Meus amados, eu quero agradecer a todos pela bondade, né, pelo carinho, e nós vamos então, né, ao nosso próximo encontro, que é o 32º Sutra, mergulhar um pouco mais em algumas discussões acadêmicas, né, relacionado a essas relações dos gunas, o que ocorre se você já transcendeu todos eles, o que ocorre com o relacionamento de Paktri, vai falar um pouco mais sobre Paktri aqui, né? E assim, nós estamos então chegando muito perto. Nós estamos então agora, a partir de agora, podemos dizer que faltam 3 sutras, né? 32º, 33º e 34º. 3 sutras para finalizar aí esta nossa jornada. Muito obrigado a todos e Namastê.